Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos à nossa aula de Química. Eu sou o professor Guilherme e hoje eu vou estar falando com vocês sobre os compostos aromáticos, né? São compostos que têm uma característica bem específica e eu vou estar demonstrando ela aqui para vocês, ok? Fazendo um passo a passo, né? Porque é um tipo de composto bem importante, vocês vão ver muito esse tipo de composto aí pela frente. E eu vou começar aqui explicando como que é essa estrutura dele. Nada melhor do que a gente fazer aqui um desenho aqui para representar isso. Vamos aqui. Eu vou usar essa forma geométrica aqui. E agora um traço. Fica aqui. Mais um aqui. E mais outro aqui. Essa aqui é a estrutura do benzeno, ok? Esses traços têm que estar intercalados, ok? Lembrando que eu posso virar esse composto aqui, esses traços passarem para outro lugar, mas esse composto ele tem essa característica, ok? Ele tem 6 átomos de carbono, como vocês podem ver aqui, então a fórmula dele é C6. Hidrogênios, pessoal, vamos contar. Aqui, ó, esse carbono está fazendo 3 ligações com outros carbonos. Falta uma outra ligação, que é a ligação que ele faz com o hidrogênio, ok? Eu vou aumentar um pouquinho esse traço, mas é a ligação que ele faz com o átomo de hidrogênio. Então, subindo aqui, ó, passando um traço aqui e subindo, a gente vai ter aqui um átomo de hidrogênio nessa parte aqui de cima. Aqui também, outro hidrogênio, né? Outro hidrogênio aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Ou seja, para cada um carbono vai ter um hidrogênio. Que composto esquisito, não é? Porém, ele é muito especial. E ele tem algumas características que fazem ele ser especial, né? Bom, a primeira deles é a questão da estabilidade. Isso aqui é um composto muito estável, ok? Não é um tipo de composto que você vai armazenar ele, ele vai ficar sofrendo reação ali espontaneamente e virar outra coisa. Não, tanto é que ele não sofre oxidação espontânea por oxigênio, né? Se ele ficar ali jogado no tempo ali, o oxigênio não tem poder para oxidar ele assim logo de cara, né? E acontecer uma reação espontânea ali de combustão, né? Não vai acontecer. Ele não é um composto assim que vai sofrer reação com água, pelo contrário, né? Uma outra característica dele é que ele não se dissolve em água. Se você misturar ele com água, o benzeno, né? Provavelmente ele vai ficar embaixo e a água vai ficar em cima. E o que acontece aqui então? A gente vai reparar em alguns detalhes aqui importantes também dessa estrutura. Eu vou estar mostrando essa estrutura para você aqui, ó, em forma de átomos mesmo, esfera. Observem aqui que eu fiz o benzeno aqui, ó, e ele é automaticamente representado aqui. Mas olhem a forma como ele é representado, olha só. Ao invés de serem colocados os traços aqui separados, é colocado um pontilhado. Aqui assim. O que significa esse pontilhado, pessoal? Vamos entender uma outra característica especial do benzeno. Significa, pessoal, que essa ligação dupla aqui, ó, às vezes acontece dela pular para cá, ok? Aqui passa a ser simples, aqui passa a ser dupla. Aí essa ligação dupla pula para cá e essa pula para cá.
As ligações duplas elas ficam trocando de lugar aqui o tempo todo. É isso que acontece no benzeno. O benzeno é uma molécula dinâmica, pessoal. Essas ligações duplas aqui, ó, elas ficam passando de um lugar para o outro aqui, ó, sempre se intercalando. Quando essa aqui passa para cá, essa aqui passa para cá. Quando essa aqui passa para cá, essa aqui também vai passar para cá. E por aí vai. Ele vai ficar intercalando essas ligações duplas e não vai ficar uma coisa estática, não é? É esse a questão da molécula do benzeno. Por isso que ela é estável, ok? Ligação dupla, pessoal, não é nada mais nada menos que um par a mais de elétrons aqui com carga negativa que estão aqui nessa região do espaço aqui. Só que esses elétrons eles podem sair daqui e vir para cá. Só que quando eles saem, eles expulsam esses elétrons daqui que vêm para cá, que expulsam esse que vem para cá, e aí fica esse eterno giro aqui, fica um ciclo aqui girando, 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 e a gente pode representar ele assim, como pontilhado. Porém, existe uma fórmula mais legal, né? Só lembrando que as esferas cinzas aqui são os átomos de carbono e as esferinhas brancas são os átomos de hidrogênio. Mas só lembrando uma coisa, eu também posso representar o benzeno, né? Se eu quiser, que também vai ficar correto, assim, querem ver, ó. Só vou localizar corretamente essa esfera, mas eu vou apresentar ele assim. Observem aqui, ó. Isso aqui é uma molécula de benzeno. Ao invés de eu colocar a ligação dupla, eu posso representar essas ligações duplas como sendo um círculo aqui, ó. Significa que essas ligações duplas estão girando aqui, ó. Estão trocando de lugar. A gente chama isso de estrutura de ressonância. Beleza? O benzeno, pessoal, ele é encontrado na natureza sim. Existem algumas folhas de árvore, folhas não, perdão, existem alguns troncos de árvore que podem conter essa substância na natureza e também em regiões vulcânicas e no petróleo, ok? Você pode achar ele ali, mas numa concentração baixíssima, então normalmente você tem que sintetizar ele, né? Porque é tão baixa a quantidade dele na natureza que não dá para usar isso como matéria-prima, você tem que sintetizar. Na natureza, então, e artificialmente a gente obtém ele, encontra ele, mas a questão é, usa para quê? Bom, primeiro, pessoal, o benzeno é uma molécula muito estável, ok? E vamos entender uma coisa aqui. Moléculas que são extremamente instáveis, elas costumam fazer mal ao nosso corpo porque elas entram e elas já reagem com alguma coisa ali e vão embora. São expulsas, são expulsas ali, mas causam algum tipo de estrago no nosso corpo. Um exemplo de substância assim é o ácido, né? Se você beber o ácido, ele é uma substância, vamos dizer assim, instável. Quando ele entra no meio da sua boca ali, quando ele entra no meio do seu organismo, né? Até que no estômago tem uma certa acidez, mas aqui na sua boca ele é muito instável, ele vai machucar a sua boca, né? Vai corroer, porque é uma substância instável. É igual o gás hidrogênio. Quem já fez experimento comigo e estiver vendo esse vídeo, e quem vai fazer, vai entender que eu vou fazer experimento com gás, que é o gás hidrogênio. Esse é um gás que costuma ser instável, né? Ele não vai matar você ali se você der uma respirada fraca, né? Ele não vai. Não vai. Se você respirar muito ele, você vai ter uma dor de cabeça, vai incomodar, mas na hora que você sente o cheiro dele, te incomoda. Você imediatamente já sai dali, você para de respirar, tampa a respiração, porque incomoda, é um cheiro ruim. É uma substância relativamente assim instável quando ela encontra um meio ali do seu nariz. Mas também existem as substâncias que são estáveis, que elas não gostam de reagir. Elas entram ali e não reagem com absolutamente nada. Essas substâncias elas podem ter um probleminha no nosso corpo, algumas não. Entram ali de boa, como por exemplo o gás nitrogênio. Você está respirando ele, é uma substância estável, ele consegue entrar e sair do seu corpo. O problema é quando essa substância estável, ela é um tipo de substância que se liga, ou melhor, ela gruda, vamos usar a palavra gruda, ela gruda em alguma parte do seu corpo ali e não sai com facilidade. Vamos dizer assim, ela é estável, o corpo não consegue quebrar essa molécula
com facilidade. O corpo não consegue digerir essa molécula ou, vamos dizer assim, né, dissolver algum composto assim que entra no seu organismo. O corpo não dá conta de jogar aquilo ali fora. Um deles é o benzeno. Quando o benzeno entra no seu corpo, o corpo não consegue expulsar ele com facilidade. O corpo tem muita dificuldade em jogar ele fora. Se vocês forem no posto de gasolina, vai aparecer lá assim, né? Que a gasolina é um produto perigoso porque tem benzeno. Então não ingira gasolina porque o benzeno é cancerígeno, realmente. Okay? Se você beber realmente a gasolina, você pode esperar que você vai ter um câncer a longo prazo, mas vai. Porque o benzeno não é fácil de ser eliminado do seu organismo. Ele vai causar um dano ali na sua célula que vai ser convertido por DNA e vai te gerar esse problema. Só que isso pode ser utilizado em bactérias. Bactérias decompositoras, não é? Algumas bactérias ali metanogênicas que vão, vamos dizer assim, destruir aquele combustível, né? Vão decompor aquele combustível. Que eu citei o exemplo, né? Que na gasolina tem benzeno. Mesmo que uma pequena quantidade, mas tem. Mas atrapalha no desempenho do combustível? Não, porque o benzeno é inflamável. Se você pôr fogo nele, ele vai estourar, vai explodir, né? Se tiver um tanque de benzeno ali, tiver contato com algum ponto de ignição, ele vai explodir. O problema é que o benzeno, ele destrói, vamos dizer assim, organismos vivos, né? Quando ele entra em contato. E esse problema pode ser convertido em um benefício quando você usa isso para acabar com bactérias, ok? E essas bactérias, elas costumam ali adiantar um pouco o processo de decomposição ali do octano, lá da gasolina. Pode ser aplicado nisso, mas ele também pode ser usado em muitas reações importantíssimas, ok? Eu vou estar falando disso mais à frente, pessoal, mas o benzeno, deixa eu só apagar aqui e deixar um espaço. O benzeno, ele pode reagir com um composto e formar um radical aqui em cima, um metil. Como que eu faço essa reação? Você pode reagir isso aqui com um tipo de haleto de alquilo que eu vou ensinar para vocês o que é, né? Aconteceu uma reação de substituição. Você pode reagir ele com essa substância aqui, ó. CH3Cl, ok? A substância aqui, ó, é o clorometano, ok? Quando você reage o benzeno com essa substância, né, forma esse composto aqui, ó, que a gente chama ele de tolueno. E o tolueno, pessoal, é um composto muito legal. Ele produz uma substância que é bem legal de mexer com ela, né? Na minha opinião, né? No meu ponto de vista. Quando você pega agora o tolueno, que formou dessa reação, se você misturar ele com esse cara aqui, que eu vou estar desenhando aqui, ó, com o HNO3, mais conhecido também como ácido nítrico, você vai formar esse composto aqui, quer ver? Um momento aqui, aqui e aqui. Formar esse composto aqui. NO2 aqui. A gente tem um NO2 e aqui também tem um NO2. Então aqui em cima tem um CH3, aqui tem um NO2, NO2, NO2. Peguei o tolueno, né? Tolueno que foi da reação entre o benzeno, ele foi produzido da reação entre o benzeno, ok? E o cloreto de metila.
formou o tolueno. O tolueno reage com o ácido nítrico, que forma esse composto aqui, que é o trinitrotolueno, mais conhecido como a nossa famosa dinamite, ok? Então, essa é uma das utilidades do benzeno. Ele é matéria-prima para você poder fazer a nossa dinamite. Beleza? Mas agora, saindo um pouco disso aqui, vamos falar de nomenclatura. A gente tem que saber dar nome para esse cara. Então eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês. Pessoal, o benzeno, que tem essa estrutura conhecida pela gente, ele pode ter alguns compostos aí ligados a ele. E a gente tem que falar onde é que estão esses compostos para dar nome. Por exemplo, a gente chama isso aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês, ó, a gente chama isso aqui de tolueno. Mas o tolueno é um apelido para quem? Né? Vamos pôr aqui, ó. Esse radical chama metil e o nome desse composto é metilbenzeno. Ok? Aí o pessoal apelidou ele carinhosamente de tolueno. Ok? Mas é o metilbenzeno. Olha como é que é fácil, né? Eu tenho um CH3, que é o metil ligado no benzeno. Metilbenzeno. Não tem problema. E se ao invés de CH3, fosse um CH3CH2, né? Esse radical aqui, ó. Eu vou fazer com um risquinho diferente aqui, só para ficar mais retinho. Eu venho e ligo um risco aqui. Como se chama esse radical aqui, ó? É o etil. Aí aqui esse composto ficaria assim, ó. Etilbenzeno. O problema, pessoal, é quando você tem que identificar a posição. Vamos pegar um caso que a gente tem 2 metils. Tem um aqui e tem outro aqui. Agora a gente tem que dar um jeito de... Vou só aumentar aqui o tamanho, às vezes eu acabo fazendo a cagada. Eu acabei fazendo uma cagadinha aqui, mas não ficou tão feio. Aqui tem um metil, aqui também. Gente, eu não posso chamar esse composto aqui simplesmente de metilbenzeno. Não posso, porque eu posso ter um metil aqui, ó, mas eu posso também ter um metil aqui, ó. Entendeu? Aqui. Vou fazer com traço aqui para ficar reto, mas eu posso ter um metil aqui. Mas eu também poderia ter esse metil aqui junto com outro metil que tivesse aqui. Então eu tenho que falar o número, então, do carbono que esse metil vai estar. Então eu tenho que enumerar. Enumerar é uma solução muito boa, pessoal, porque não tem chance de erro, não é? Você enumera ali, pode ter certeza que você vai acertar. Então tem um metil aqui e tem outro metil aqui, ó. Você pode tomar qualquer um desses metil aqui, ó, como sendo o metil número 1 e o outro como sendo o metil número 2. Mas tanto faz, esse composto aqui, ó. Se você enumerar ele aqui, você tem que dar número para os carbonos, né? Então, peraí, antes de eu enumerar, eu vou dar número, né? Eu vou chamar esse aqui de carbono 1, e esse aqui de carbono 2, esse aqui de 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Eu vou dar número aqui. Esse aqui de 3, vou chamar esse carbono aqui 4, esse aqui 5, esse aqui 6. Temos esses carbonos aqui, beleza. Eu posso também enumerar ao contrário, né? Se eu quiser chamar esse carbono aqui, ó, de carbono número 1, esse aqui de 2, esse aqui 3, esse aqui 4,
esse aqui 5, esse aqui 6, fica certo também, ok? Eu só não posso chamar esse aqui de carbono 1 e aqui 2, 3, 4, porque regrinha lá anterior da nomenclatura, os números que você vai colocar no nome tem que ser os menores possíveis. Então aqui ó, já tem a opção de colocar o número 1 e o número 2, não coloque outro número. Não faça outro tipo de nomenclatura, senão você vai errar. Então esse composto aqui, ó, ele pode ser chamado de, vamos colocar o número primeiro, né? 1,2 dimetilbenzeno. Ok? Aí você até pergunta para mim, professor, é obrigatório colocar o número 1? Porque sempre vai ter um metil no 1 e fica redundante eu colocar o metil no 1. Mas tem que colocar, pessoal. Tem que colocar, ok? Por enquanto essa regrinha tá valendo. Às vezes aí o PAC dá alô que fala que não, mas nunca fez isso. Aí o PAC nunca fez isso. Então, enumera e coloca os dois números. Porque se você dá número para um, você tem que dar número para o outro, obrigatoriamente. Não tem jeito. Ok? Porque pode ser 1,2, pode ser 1,3, pode ser 1,4. Ok? Nunca vai ter 1,1. Essa combinação não existe, ok? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Prestem bem atenção. Vamos aqui, ó. Nós nomeamos esse primeiro composto aqui, ó. Esse daqui de baixo, então, que é o meu 1,2 dimetilbenzeno. Até aqui, tudo bem. Agora, vamos nomear esse outro composto aqui, ó. Para nomear esse outro composto, nós temos aqui, então, que enumerar os carbonos, né? Eu sempre começo assim, ó. Aqui é 1, aqui é 2, esse aqui é o carbono 3, né? Aí aqui o 4, 5, 6, aí vocês já sabem. Nunca comece enumerando daqui para cá, ó, porque o caminho mais perto é esse. Ok? Aí, enumerou esse composto. Então, a gente tem um metil aqui, ó. Tem um metil aqui, que está no 1 e o outro que está no 3. Então, não ficou difícil dar nome para esse composto. Então, você vai ter o 1,3 dimetilbenzeno. Não ficou difícil, não ficou uma coisa de outro mundo, porque aqui você já conhece essa parte de enumeração. Mas vamos nesse outro aqui, então, ó. Também não vai ser difícil. Porque aqui você tem um carbono 1. Agora, tanto faz o lado. Ó. Aqui 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Ok? Então, aqui, ó, vindo para cá, o nome ficou bem na cara. Porque aqui nós temos, ó, deixa eu só abrir a caixa de texto aqui, o meu 1,4 dimetilbenzeno. Ok? E são os únicos que tem, pessoal. Você não vai ver 1,5 de metilbenzeno. Não dá, pessoal. Não dá para formar um composto desse tipo. É impossível. Por que 1,5 de metilbenzeno não pode? Porque senão eu estaria contando, vamos aqui no 1,3, ó. Eu estaria contando assim. Esse aqui seria o carbono 1, né? 1, 2, 3, 4, e aqui seria o 5. Tá errado. Porque esse caminho verde aqui é o caminho mais longo, o caminho mais perto é o vermelho. Então ficaria errado eu contar desse lado aqui. Tá errado. Então não é correto eu fazer isso aqui. Mas vamos ver mais alguns exemplos aqui. Existe uma outra forma de nomear quando aparecem dois radicais aqui, duas ramificações no benzeno. Somente quando aparecem duas, ok? Se aparecer uma ramificação na posição 1 e outra na posição 2, a gente pode colocar esse prefixo aqui, ó, o orto. Ok? Na posição 1 e 3, a gente coloca o meta, e na 1 e 4 a gente coloca o para. Como assim? Se aparecer um metil aqui, perdão, aqui,
Eita, por que que não tá ficando da cor que eu quero? Só um pouquinho. Aí, parece um metil aqui. E outro aqui. Um metil está na posição 1 e outro está na posição 2. Como que a gente chama esse composto aqui, então? A gente pode chamar ele de 1,2 de metilbenzeno? Pode. Mas a gente pode chamar ele também de orto de metilbenzeno. Ok? Eu gosto de separar o orto aqui, ok? Mas aí o PAC recomendou uma vez colocar junto, depois separou, depois voltou e virou aquela bagunça. Então, se você separar ou colocar junto, eu não vou desconsiderar, não. Ok? Você pode colocar o orto de metilbenzeno. Ok? Que fica correto. Mas agora, se por um acaso a ramificação agora estiver no carbono 1 e 3, nós vamos chamar isso aqui de meta de metilbenzeno. E aí. Meta de metilbenzeno. Não precisa colocar 1,2 de metilbenzeno. Você coloca meta de metilbenzeno. Fica correto também. E se estiver na posição 1 e 4, igual aqui, fica correto eu dar o nome como sendo, só um momentinho aqui, vou aumentar o meu para de metilbenzeno. Ok? Mas agora vamos ver quando aparece o etil de um lado, o metil do outro. Vamos dar uma observada. Vamos agora pegar um composto bem misto aqui, ó. Aqui a gente tem um metil, aqui a gente tem um etil e aqui a gente tem um propil. Ok? Metil, etil e propil. Como que eu vou dar nome para esse composto, pessoal? Primeira coisa que você vai ver, qual que é o lado que você vai numerar primeiro? Qual que é a direção que você vai numerar? De qual carbono você começa a numerar? Do que vai fazer com que a numeração seja a menor possível. Então, pessoal, vocês vão ter que fazer o quê? Se vocês observarem, esse composto aqui, ó, essa ramificação aqui, ó, se eu começar por aqui, vai ficar uma ramificação no 1, a outra no 2 e essa aqui no 4. Então vai ficar 1, 2, 4, ok? Se eu começar a numerar por essa opção azul agora, ó, esse aqui como sendo 1, esse aqui como sendo 2 e aqui 3, 4, 5. Aí ficaria 1, 2, 5. E se eu começasse a numerar por aqui, que eu vou fazer de alaranjado, ó, aqui como sendo meu 1, aqui como sendo meu 3, e aqui como sendo meu 4. Você tem essas opções aqui, ó. A única opção correta é a vermelha, pessoal. A laranja está errada e a azul está errada. Por quê? Porque a vermelha é a menorzinha de todas. O número 1 com 2, ó. Número 1 com 2. Aqui vai dar 3, com mais 4, 7. Aqui, 4, 3, 1, dá 8. Aqui, 5, 2, dá 7, mais 1, 8. Então, essa aqui, ó, é que vai ter a numeração menor, é a vermelha. Ok? É só você somar os números que você tira essa dúvida, ok? Porque apareceu uma opção aqui vermelho, outra azul, outra laranja. Qual que vai gerar os menores números possíveis, a combinação correta? É a vermelha, ok? Então vamos apagar aqui a azul, vamos deixar só a vermelha. E agora vamos começar a nomear o nosso composto. Bom, primeiro, quem tem que vir primeiro no nome, independente do número que ele tenha, quem vem primeiro é em ordem alfabética, então é o etil, ok? Então vamos aqui, ó. Eu vou até aumentar aqui, que vai dar um nome grande, ó. É o 1 etil traço 2. O N vem antes do P, então o metil vem primeiro. 2 metil
depois um tracinho, 4-propil. Aí agora eu coloco benzeno, propil, benzeno. Ok? Eu recomendo vocês usarem esse aqui, que é correto. Mas tem outros nomes, não é? Você pode chamar isso aqui, ó. Esse composto aqui, ó. De 1-etil 4-propil tolueno. Fica correto também. Por que tolueno? Porque, ó, observem. Se eu tirar aqui e se eu tirar aqui, virou o quê? O tolueno, que a gente já conheceu. Então eu posso chamar esse composto aqui também, ó, de... No caso aqui é... Perdão, aqui não poderia ser o número 1, não. Ok? Aqui seria como assim, ó. Aqui seria como se fosse o número 1, né? O tolueno. Ah, não, perdão, tá certo mesmo, perdão. Como é tolueno, né? Aí a ramificação do tolueno é que passa a ter a numeração. Perdão. Mas aí ficaria 1-etil 4-propil tolueno. Beleza? Mas é uma nomenclação muito decoreba, não é a que eu prefiro utilizar, não. Não gosto de utilizar esse tipo de nomenclatura. Que eu prefiro fazer desse modo aqui, ó, a formal, a limpa e a correta. Beleza? Vamos para mais alguns exemplos aqui. Aqui, turma. Vamos para esse composto aqui, ó. Para a gente encerrar, ok? Como que a gente começa enumerando esse composto, pessoal? Ora, não vai mudar muita coisa. Aqui, ó, é obrigatoriamente o número 1. Aqui é o 2. E aqui é o 4. Como no composto anterior, não tem outra forma de eu enumerar isso aqui. Essa é a única forma correta e já era. Não tem outro jeito. E agora, para dar nome, ó, a gente tem que perceber que aqui tem, ó. Aqui tem um etil, aqui tem um metil e aqui tem outro etil. Aí vamos dar nome agora para esses caras, então. Tem um etil no número 1 e um etil no número 4. Então, você coloca assim, ó, 1,4 de etil. Porque se você colocar o etil sozinho, 1,4 etil, tá errado. Apareceu o número 2 vezes com a vírgula ali, ó, é di. 3 vezes, tri. Então, 1,4 dietil, 2 metil, ok? Sem o tracinho aqui, perdão. Benzeno. Olha que interessante. Mas, se você quiser chamar ele também de 1,4 dietiltolueno, tá correto também, mas eu não, igual eu falei para vocês, eu não opto por esse tipo de nomenclatura. Vamos continuar falando mais para frente em outras aulas sobre compostos aromáticos. Essa aqui eu vou estar encerrando. Bons estudos para vocês e até a próxima.